Olá, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre algo muito legal, que eu acho que de todas as fases assim difíceis, a que foi menos difícil foi essa, que é o desfraude. Como que funciona? Eu tenho então aqui 5 tópicos para passar para vocês, coisas que eu acho interessantes, coisas que eu fiz e que valeram a pena, deu super certo, tá? Lembrando que eu relato aqui experiências, coisas que aconteceram comigo e o que eu fiz para passar dessas fases, né? Então, espero muito que vocês gostem. Não deixe de curtir, não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem as notificações e também para me seguir lá no Instagram, que quando eu não estou aqui, eu tô por lá, tá bom? Então, vamos lá falar sobre esses temidos desfraudes. Bom, o desfraude, na verdade, eu vou falar com relação ao Rodrigo, né, que tá com 3 anos, porque o Leonardo, de 1 ano e meio, ele ainda usa fraldas. Mas o Rodrigo foi uma surpresa pra mim, pro meu esposo, porque assim, a primeira coisa que já vamos falar é a paciência. Você, papai, mamãe, o responsável da criança tem que ter paciência, entender que isso também é uma fase da criança e tem que saber respeitar. É claro que, mediante o respeito, a paciência, vocês têm que incentivar, tem que estimular isso na criança, que ele tem que sair das fraldas e passar aí para um pinico ou até mesmo para o vaso. Com o Rodrigo foi da seguinte forma: o xixi foi uma surpresa para nós, até porque ele tá na escola. Como ele já foi para a escola desde o 7º mês, então assim, a escola ajuda muito nesses casos. Mas você também tem que fazer da escola a extensão à sua casa, porque senão não resolve. Então, o que que a gente fez? As professoras, né, lá da escolinha falaram para nós o seguinte, que elas marcavam os horários, que é o que eu vou falar mais pra frente. Elas sabiam os horários que basicamente ele fazia o xixi. Então, todo esse período ela levava eles no banheiro para fazer xixi e acabava fazendo. Aqui em casa é a mesma coisa, a gente sempre estimulou, vamos fazer xixizinho agora, coisas assim. Só que chegou uma hora que ele começou a ficar incomodado com a fralda. Nisso que ele começou a ficar incomodado com a fralda, ele mesmo queria tirar a fralda. E nós conversávamos assim: olha, filho, se você quiser tirar, vamos tirar a fralda, você já não precisa mais, você já está grande, tá lindo e tal, mas vai querer fazer xixizinho, vamos no piniquinho ou a gente faz no vasinho. E foi isso. E aí, um certo dia, simplesmente ele mesmo arrancou a fralda e acabou. Não fez mais xixi na fralda. Foi simples assim. Mas no começo eu peço para que vocês tenham muita paciência, porque isso aconteceu comigo, mas pode ter sido diferente com vocês, tá? A segunda coisa é aquilo que eu falei, sentir a necessidade da criança. Então você tem que sentir a necessidade. Às vezes não adianta você forçar. Ah, mas fulano já desfraudou, ciclano também, e o meu filho não. Entenda que cada criança é uma criança e cada criança tem a sua evolução. Então tem que ser no tempo do seu filho. Não compare o seu filho com outros, né? Não compare a sua criança com outra criança, tá? A terceira coisa é o seguinte, incentivar a criança a fazer xixi no pinico ou no vaso. Porque muitas das vezes é muito cômodo para nós deixar a criança na fralda. Ah, faz na fralda. Não, quando você perceber aquilo que eu te falei, marca os horários. Fique em casa, deixa ele sem fralda. Quando ele fizer xixi na roupa, porque vai acontecer muitas vezes. Ele vai fazer muitas vezes xixi na roupa. Então, o que você faz? Você vai meio que marcando os horários e você já vai sabendo que mais ou menos aquele horário a criança ela tem a fazer xixi. Não que seja certeiro, mas acontece. Tem criança que é reloginho. Então, você tira a fralda, leva a criança. Toda vez que você for no banheiro, olha, a mamãe tá fazendo xixi aqui, agora eu quero ver você. Então, assim, incentiva a criança a fazer xixi no vaso ou no piniquinho, porque isso também é uma coisa que estimula. A quarta coisa, né, que eu tenho pra falar é observar os horários, como eu falei, os horários frequentes do xixi. Então, você percebe que ao acordar, ele faz xixi ao meio-dia, depois ele faz, entendeu? Aí você vai pegando mais o jeito da criança e aí você vai sabendo, vamos tirar a fralda, vamos fazer xixi no piniquinho, é mais ou menos isso. A
quinta questão é comemorar. Toda vez que ele fizer xixi no piniquinho, comemore, grite, esperneie, entendeu? Faça o que você quiser fazer. Por quê? Porque a criança, ela vai se achar, se sentir assim, nossa, eu fiz só xixizinho no pinico, minha mãe e meu pai já fizeram tudo isso por mim. É mais ou menos isso. Então, com o Rodrigo foi dessa forma. Cada vez que ele fazia xixi no piniquinho ou no vaso, na verdade ele sempre usou o vaso, a gente batia palma, a gente pulava, gritava, cantava, era uma alegria. E o cocô demorou mais. Ele teve um período muito longo, de mais ou menos uns 6 meses, 5 a 6 meses. Ele desfraldou em torno, assim, de 1 ano e meio, mais ou menos. Mas, assim, ele ficou de 2 anos, ele desfraldou, aliás. E demorou alguns meses para ele também fazer cocô no vaso. Então, o que que acontecia? Ele só usava fralda para fazer cocô. Ele já chegava e falava, mamãe, põe fralda, quero fazer cocô. Aí, um belo dia, nós estávamos na piscina, e aí ele queria fazer cocô e eu não tava com a fralda ali naquele momento. Corri com ele pro banheiro e falei, filho, você vai ter que fazer aqui agora, porque não tem outro lugar. Então, assim, já que você tá querendo fazer, foca nisso e senta e faz. E ele sentou e fez. E ali aquele dia a gente comemorou, nós pulamos, vibramos. Filho, você fez o primeiro cocô no vaso e tal. E o que que aconteceu? Nunca mais ele quis saber de fraldas. Ele viu, né, aquela necessidade, porque não tinha o que fazer, tava sem fraldas no lugar, então ele precisava fazer cocô no vaso. E aí ele fez e nunca mais, gente. Então, assim, hoje ele tá 100% desfraldado, vamos dizer assim, faz xixi e cocô no vaso. E aí agora também já tem a evolução, que é ele se limpar. Então a gente tá ali num processo gradativo para ele aprender isso também. Mas ele já senta no vaso sozinho, ele já se apoia, ele não tem mais medo. Então, assim, tudo é no seu tempo. Então começou primeiro com xixi, passou um belo de um tempo, aí foi lá e foi a vez do cocô. Então, assim, o seu filho tem o tempo dele. Então você tem que também ter paciência e saber dosar. É claro que você não pode ficar se amedrontar e deixar ele pra lá. Não, você tem que estimular, incentivar, sem causar nenhum trauma, nenhum dano a isso. Desse jeito, gente, vocês conseguem tudo de uma criança. Então é importante que vocês entendam o seu filho, vejam a necessidade dele no momento e faça e ajude ele nesse período, tá bom? Então essa experiência que eu dou pra vocês, o máximo que eu posso dizer é ter paciência, porque isso é uma coisa que vai passar e dá super certo. Faz o passo a passo, tenha paciência, sente a necessidade do bebê, incentiva ele, observa os horários e comemore depois que ele executar aí o serviço do xixi e do cocô, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu like, pra mim que é muito importante, é uma avaliação, né? Me segue lá no Instagram e vamos papear. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.